O milionário fica chocado quando mendiga negra no café pronuncia palavras que derrubam tudo. Ricardo estava lá, como sempre, no seu canto preferido do café na Avenida Paulista. O lugar vivia cheio. O cheiro forte de café fresco misturado com o barulho constante das ruas cheias de gente apressada moldava o cenário mais confortável para ele. Tinha seus hábitos tênues, quase mecânicos, o expresso sempre no ponto certo, os relatórios financeiros abertos no notebook caro, mal piscando na tela, e o olhar firme, cortante, varrendo cada número como um juiz implacável. Ele controlava tudo, os negócios, a equipe, sua imagem impecável e até as poucas pessoas que se permitia ouvir. Arrogância, sem dúvida, mas Ricardo usava isso como armadura. Nada escapava do seu domínio, nada, até aquele dia. Foi quando ela apareceu, uma mulher negra, de roupas surradas, pele marcada pelo sol e pelo frio da rua. Olhos fundos, mas com um brilho quase estranho, uma intensidade inesperada para quem? Uma avalanche de dúvidas despencou na sua mente, violenta. Quem era aquela mulher? Como ela sabia tanto? De onde vinha aquele tom de certeza? Tudo o que ele tinha construído, a pilha de dinheiro, as conexões, o império, de repente, parecia uma mentira construída em areia. Ele tentou reagir. Cabeças girando, barulho de xícaras e cadeiras se mexendo. O olhar nos olhos daquela mulher era um convite ao abismo. A arrogância, a base sólida que sustentava sua vida, começou a ruir. As palavras dela gravavam cicatrizes invisíveis, passados enterrados, origens apagadas, falsidades que poderiam despedaçar o nome de Ricardo. E não era apenas isso. Entre as sombras do café, ele sentiu olhares afiados de inimigos, rivais que há tempos tramavam sua queda, agora mais próximos do que nunca. O movimento frenético das ruas parecia distante, como se o tempo passasse em câmera lenta. Ricardo engoliu em seco, seu corpo tremendo sob a tensão que aumentava a cada segundo. A pergunta lançada pela mulher cortou feito diamante. Quem eu sou? E até onde essa verdade vai te levar, Ricardo? Não havia resposta pronta, só um vazio duro e inquietante. O império que ele achava imbatível ruiu em segundos no interior daquela cafeteria, na Avenida Paulista. O choque era só o começo. Uma jornada obscura, cheia de escolhas que ameaçavam despedaçar tudo o que ele acreditava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Engoliu em seco, a garganta fechada, as mãos quase trêmulas sobre a mesa. O café parecia mais vazio de repente, como se o mundo tivesse dado um passo para trás. A mulher, imóvel, encarava ele com uma calma cortante, como se soubesse que tinha acertado o coração da ferida. Quem eu sou? Repetiu ela, com voz baixa, mas nítida como um trovão. Sou a verdade que você mais temia encontrar. Um murmúrio nasceu nas mesas próximas. Algumas pessoas trocavam olhares. Outras desviavam o rosto, assustadas demais para olhar, mas curiosas demais para não escutar. Ricardo queria falar. Quer falar com você. Pai? Ricardo ficou branco. Pai? Fazia anos que ele não pensava nesse nome.
Na verdade, tinha enterrado a ideia de pai da mesma forma que enterrara a infância. Ou pior, a mulher passou o telefone para ele, sem um pingo de hesitação. A mão de Ricardo tremia tanto que quase deixou cair. Alô? Ele falou, a voz falhando, travada em emoções que não sabia nomear. Do outro lado, uma voz rouca, de um homem velho, disse pausada: Ricardo, sou eu, seu pai verdadeiro. O silêncio que caiu sobre a cafeteria cortou o ar como uma navalha. A mulher negra, que tinha acabado de derrubar tudo o que ele achava que sabia, agora entregava a confirmação que mudava tudo. O rosto de Ricardo se contorceu em choque, confusão e uma ferida aberta no peito. Aquele homem, pela primeira vez, tirava a máscara do passado. Deixava ali uma verdade que ele não desejava ouvir. Você não é filho do homem que pensou ser. E essa fortuna que você chama de sua... A voz da mulher se fez mais dura. É fruto de mentiras e roubos construídos sobre o sofrimento da minha família. Ricardo quase largou o telefone. O mundo girava rápido demais. O ar se tornava pesado como se o oxigênio fosse um luxo. Ele encarou a mulher, que sorriu, um sorriso grave, sem alegria, mas cheio de triunfo. Sou filha do homem que você roubou. Seu pai, meu pai, foi destruído por você. As palavras caíram pesadas como um trovão. Naquele momento, Ricardo viu cavar um abismo entre ele e quem ele pensava ser. As pessoas ao redor não conseguiam disfarçar. Rostos chocados, cochichos. Alguns se afastavam, outros olhavam fixamente, como se esperassem ver o desmoronar definitivo daquele homem que sempre foi intocável. Ricardo sentiu o chão escapar. Seu império, afinal, não passava de um castelo de cartas sujo de sangue. A mulher se levantou devagar, pegou a bolsa e, antes de sair, revelou só uma última verdade que incendiaria tudo. Se quiser salvar o que resta, Ricardo, vai ter que ir até as profundezas do passado que você tentou enterrar e escolher continuar sendo o monstro que você se tornou ou ter a coragem de ser humano de verdade. Ela saiu sem olhar para trás. A cadeira caiu com um baque. Ricardo ficou ali, páreo a páreo, olhando o telefone na mão, o rosto pálido, a alma despedaçada. Quem era, afinal, aquele homem que dizia ser seu pai? E o que mais havia ali, enterrado no passado sujo, que pó? A porta se abriu com força, soprando vento frio e folhas molhadas para dentro. Uma figura entrou correndo, molhada, ofegante, handbag apertada contra o corpo chamuscado. Era uma mulher jovem, pele clara, olhos enormes e vermelhos, o rosto choroso e cheio de pânico. Ela correu até a mesa de Ricardo e da mendiga negra, que agora a encarava alerta. "Ricardo!" ela gaguejou, voz quebrada. "Você precisa ouvir. Eu encontrei algo. Algo que vai mudar tudo. Mas é urgente." Ricardo piscou, atordoado, ainda segurando o telefone. A mulher negra se levantou devagar, fitando a recém-chegada com uma ameaça contida. O café inteiro ficou tenso, os fregueses em volta se calaram, como se o tempo tivesse parado. A jovem, com toda a coragem que conseguiu juntar, abriu a bolsa e puxou um envelope grosso, amarelo, gasto pelo tempo. Isso estava na casa do seu pai, naquele porão que ninguém nunca entrou. É a prova de que, Ricardo, seu pai não é só um homem. Ela pausou em choque próprio. Ele era parte de uma rede que você nem imagina. Ricardo apertou as mãos na mesa. O coração queimava no peito. A garganta secava. A mulher negra apertou os lábios. Os olhos escureceram. Uma sombra ainda mais fria do que antes. Uma rede de crimes, continuou a jovem, a voz tremendo. Roubo, extorsão, gente desaparecida. Seu pai verdadeiro não é nenhum coitado. Ele é o elo que todos queriam esconder. Um murmúrio percorreu o café. Olhos arregalados, bocas semiabertas. Alguns clientes começaram a cochichar, olhares de medo e dúvida lançados a Ricardo. "Impossível", balbuciou ele, mas a palavra morreu, seca.
Foi quando um outro som cortou a confusão. O toque de celular voltou, disparado do bolso da mulher negra. Ela tirou o aparelho e olhou a tela. O nome exibido fez o corpo dela estremecer. Ricardo, você precisa sair daqui, agora! A voz dela soava urgente demais, ameaçadora. Antes que ele pudesse reagir, a porta do café explodiu com força. A mulher negra, que até então parecia impenetrável, colocou a mão no peito, confusa, tremente. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Sua mente girou como um redemoinho. Pai verdadeiro? Ele tentou processar, mas uma dor feroz tomou conta. Por que você nunca falou? Ele sussurrou, quase sem voz. O homem encarou o filho, os olhos molhados. Porque o passado que você quer esquecer, filho, é muito pior do que imagina. A fortuna, as mentiras, o nome que carrega. Tudo construído para te proteger. Ricardo olhou para aquele homem. Não via medo, nem raiva, mas uma tristeza profunda. A rede que seu pai falso criou, as famílias destruídas, a corrupção. Você foi um peão, o garoto de um segredo que pode afundar tudo. O café inteiro prendeu a respiração. A mulher negra, agora com lágrimas nos olhos, olhou para Ricardo e sussurrou, quase num conselho. Você é a chave para abrir tudo, Ricardo. Mas também pode ser a sentença final. Ricardo agarrou a mesa com força. A pulga atrás da orelha virou um incêndio. Quem era ele? O que sua vida tinha realmente sido? E no meio do barulho crescente da polícia na porta, ele ouviu a voz daquela jovem, firme e ameaçadora. Se quiser sobreviver, o jogo realmente vai começar agora. O telefonema terminou. O pai afastou-se um pouco, olhando em volta, sabendo que aquele momento seria o fim da linha, ou o começo de algo impossível. Era a mulher negra. A multidão olhou espantada. Todos achavam que ela era mendiga misteriosa. Mas não, a verdade explodiu ali, na frente de todos. Ela sorriu, um sorriso frio, cortante, e disse, surpresa, Ricardo! Eu era eu. E não só isso. Sou alguém que esteve dentro do seu mundo o tempo todo, usando essa fachada de fragilidade para te observar, para controlar, para punir. Ricardo recuou, a boca seca, o coração como se fosse sair pela garganta. A jovem da bolsa amarela esfregou os olhos incrédula. Você é o monstro disfarçado? Alguém cochichou do fundo da sala. Ela riu baixo, um som cruel. A cara de Ricardo era um misto de medo e desespero. A mulher negra, agora firme, caminhou devagar até ele, parando a poucos centímetros. Não sou filha do seu pai falso. Não sou vítima. Sou a rainha que manda na rede. Tudo o que você apanhou até agora, toda essa confusão, eu plantei, Ricardo. Usei seu nome, a sua fama, seu pai verdadeiro, uma marionete que bagunça o tabuleiro para eu ganhar o jogo.
O café inteiro se congelou naquela revelação. O verdadeiro inimigo estava ali, em carne e osso, dentro daquele corpo que todos subestimaram. Ricardo sentiu as pernas falharem. Cada respiração estava pesada demais, como se a verdade tivesse arrancado o ar dos seus pulmões. Gotas de suor desciam pela testa, misturadas a lágrimas que ele nem sabia que podia chorar. Você mentiu para todo mundo, gaguejou, a voz falhando. Sempre. A mulher deu um passo à frente, dominando o espaço. Toda essa história, a identidade falsa, o pai verdadeiro, a polícia, uma cortina de fumaça para te manter preso, para você não fugir e estragar meus planos. Nesse momento, o telefone da mulher tocou. Ela atendeu rápido, ouvindo em silêncio, franzindo a testa. Depois, virou-se para Ricardo com um olhar que queimava a alma. Eles estão vindo, de verdade agora. Antes que alguém pudesse se mexer, 3 carros pretos pararam na frente do café. Explodiram portas, homens mascarados com fuzis invadiram o local. O barulho foi ensurdecedor. Gritos, tiros ao longe, um caos completo. Saiam daqui, a mulher ordenou, puxando Ricardo pela camisa. Eles correram para os fundos, para uma saída que ninguém esperava. No caminho, o policial, o pai verdadeiro, apareceu, bloqueando o corredor. Mas agora, ele não era mais só um homem cansado e triste. Tentava se levantar, o corpo pesado como se preso por correntes invisíveis. O café era um caos vivo, uma cena de filme que ele não queria estar vivendo. De repente, o barulho sumiu. Um silêncio cortante tomou o lugar, pesado como uma sentença de morte. Os poucos que restavam ali olharam para o mesmo ponto, congelados. No meio do salão, uma sombra se formava. Era a mulher negra, mas não a mesma que eles haviam conhecido até agora. Com um sorriso que congelava a alma, ela puxou de dentro da bolsa um revólver brilhante. O estalo do metal ecoou no silêncio como um trovão. Ricardo congelou. O nó na garganta apertou. Não pode ser, pensou. Ela caminhou até o policial, o homem que ele supostamente chamava de pai, e, num movimento rápido, colocou a arma na cabeça dele. Silêncio! Ordenou com uma voz fria, cortante, como gelo rachando. O policial pálido ergueu as mãos devagar, olhos vidrados. Mas aí, algo mudou. No momento que a mulher negra apertou o gatilho, o policial levantou as mãos lentamente. E num rosto que mudou do medo para uma calma assustadora, falou bem baixinho, só para Ricardo ouvir. Você nunca soube a verdade, filho. O disparo não veio. O som da arma foi um clique seco, como se a munição fosse uma mentira. Ela abaixou o revólver com uma risada amarga, um riso que gelava até os ossos. Você realmente pensou que eu estava do seu lado? Ingênuo! Ricardo ficou tonto, o coração acelerado, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça maluco. E então o policial virou-se para ele. O olhar dele não era de pai, nem de homem cansado. Era o olhar de um caçador. Ricardo, você é uma ameaça. Um choque brutal explodiu dentro do peito dele. Um grito preso. Eu nunca fui seu pai. Nunca. Eu fui o fantasma que te perseguiu a vida inteira. E agora chegou a hora de pagar. Antes que Ricardo pudesse se mexer, o policial puxou um envelope do bolso, jogando-o aos seus pés.
Era um documento, um arquivo antigo, cheio de fotos, relatórios, nomes riscados com sangue. Você não é só um filho falso, disse ele com voz dura. Você é um criminoso. Então, um vídeo começou a tocar no tablet que o envelope trazia. Era ela, sua mãe, uma mulher forte, com os olhos cheios de lágrimas e fúria. Ricardo, meu filho, eu te escondi do mundo para te proteger, mas não posso mais. Você precisa entender que tudo que te ensinaram até aqui é mentira. A rede que te cerca é maior do que você imagina. E eu sou a única que ainda pode salvar você, ou destruí-lo para sempre. Ricardo caiu de joelhos, a cabeça latejando. O telefone do policial tocou de novo. Ele atendeu e, sem esconder o desespero, disse: eles descobriram onde estamos. Você tem só minutos. Ele atendeu com os olhos fixos em Ricardo, a respiração curta, pesada. Eles estão a caminho, ele disse, urgente. De verdade, desta vez o fogo vai ser cruzado. Você precisa se mexer. Ricardo tentou se pôr de pé, mas as pernas tremiam como varas finas de bambu. O tempo, o espaço, tudo parecia espiralando numa visão turva. Foi quando, no meio da fumaça e da confusão, um som seco e metálico cortou o ar. Clique. Todos congelaram. Era o som do cadeado do estojo do revólver da mulher negra, aberto. Até aquele momento, ninguém suspeitava que ela ainda tivesse uma arma ali. Ela sorriu com um olhar frio demais para ser humano. Prontos para ouvir a verdade final? Ela murmurou e a voz dela reverberou pelo café vazio. Ricardo piscou, tonto, e deu um passo cambaleante para trás. As mãos queimavam, as veias pulsavam, o peito comprimido por um nó invisível. Mas antes que alguém pudesse reagir, um flash absurdo de luz atingiu tudo. O café mergulhou numa luz branca, forte, tão intensa que doeu nos olhos. E, por um momento que pareceu congelar a alma, o mundo virou ao contrário. A claridade sumiu, revelando algo que ninguém esperava. Não ali. Não assim. No lugar da mulher negra, estava uma figura completamente diferente. Alguém que parecia um espelho quebrado da imagem anterior. A face não era outra, mas sim, Ricardo mesmo. Sim, Ricardo. Duas versões da mesma pessoa não faz sentido. Ah, mas faz, decretou o falso Ricardo. Eu sou a verdade negra dessa história, a raiz de toda essa podridão. O verdadeiro monstro que você tentou enterrar na sua alma. O pai, a mãe, a polícia, os jogos sujos. Tudo isso sou eu jogando peças numa batalha contra mim mesmo. Ele virou para o verdadeiro Ricardo no chão, deixando escapar um sorriso cruel. Você foi o boneco.
Eu usei seu medo, sua busca por respostas para controlar o jogo de longe, enquanto esperava a hora certa de me mostrar. O verdadeiro Ricardo sentiu o peito esmagar, a garganta trancar, um grito surdo engolido pelas entranhas. A mulher negra colocou a mão no ombro do falso Ricardo, olhando para o público como quem revela um segredo proibido. Ninguém nunca perguntou, e se Ricardo fosse dois? Do teto caiu um corpo. Uma mulher, suspensa por cabos invisíveis, envergonhada, mas com um olhar que queimava. Era a mulher negra, a mendiga, a rainha de tudo aquilo. Ela caiu no centro do café, com um baque surdo. Todos congelaram. Ela abriu os olhos devagar. O sorriso cruel desapareceu. Agora era só dor. Vocês não conhecem a verdade, falou a voz fraca, quase sussurrando. O falso Ricardo deu um passo à frente, ameaçador. Tá brincando? De repente, a luz do café piscou, falhou, e tudo mergulhou em breu. A única luz vinha do pendrive, que ela segurava firmemente, como se fosse a última coisa que tinha. Querem saber a verdade? Silêncio. O estalo de outro disparo ecoou na rua, fazendo os vidros tremerem. E ali no escuro, a voz dela voltou firme, cortando a tensão. Ricardo, você não é só uma alma partida em dois. Você não é só um nome falso, um fio inventado. Você é o experimento. O experimento? O barulho de choque foi quase tátil. A jovem com o envelope amarelo arregalou os olhos, a mão tremendo. O policial virou para o falso Ricardo, que pareceu congelar pela primeira vez ali. Fomos criados, sussurrou. Programados. Não pessoas, não família. Peças. As vozes ao redor começaram a se levantar em murmúrios de horror, dúvida, medo. E então, o telefone da mulher vibrando. Vibrando muito forte. Ela atendeu, ouviu e com os olhos arregalados anunciou. Eles sabem que descobrimos isso. Estão vindo por todo o mundo envolvido. Essa é a parte final. Mais uma vez, soldados invadiram o café. A mulher negra olhou fixamente para os dois Ricardos. Agora, vocês vão ter que lutar em um jogo muito pior do que imaginavam. Para se salvar, para sobreviver, Ricardo olhou para o falso, repassando tudo naquele instante. O olhar frio, a voz calma, as mentiras. E percebeu que não sabia mais quem era inimigo ou aliado. Se sua existência era uma montagem, quem seria ele de verdade? Se isso era maior que todos, onde começava e terminava sua verdade? O caos explodiu. O café virou um campo de batalha. E Ricardo, no meio disso tudo, sentiu algo quebrar dentro dele. Uma mistura amarga de medo, fúria e uma esperança brutal que ainda se agarrava. Porque no final das contas, não importava quem o criou. O que vinha agora era sobreviver. O teto desabou em parte, e uma nuvem de poeira cobriu os rostos, os gritos desesperados ecoando como fantasmas. Todo mundo se afastou, tosse, olhos ardendo. Mas no meio da confusão, a mulher negra desapareceu. Não sumiu, foi levada. Uma mão enorme a segurou com força. Um homem enorme, rosto sombrio e marcado pela guerra, arrastando-a para a saída. Ricardo tentou se mexer, mas forças invisíveis travaram suas pernas. O falso Ricardo, aos poucos, se aproximou do local onde a mulher sumira, os olhos brilhando com um sorriso cruel.
Foi só então que a verdade mais brutal apareceu, rasgando o ar frio daquele momento. A jovem com o envelope amarelo voltou a falar, a voz trêmula e carregada de pânico. Esperem, eu revi o vídeo da sua mãe, Ricardo. Tem algo que ninguém viu. Tem uma coisa oculta, uma mensagem escondida em código nos gestos dela. Não é só uma confissão, não é só um adeus. É uma ordem, preparada para ser lida só quando chegássemos até aqui. O silêncio voltou a dominar rápido. O que ela mandou? Perguntou o policial, tentando recobrar o controle da voz. Um segredo que desmonta tudo, a jovem disse, quase sem fôlego. Sua mãe não foi só uma vítima ou aquela mulher que parecia proteger você. Ela era a verdadeira cabeça da rede. Mais que isso, ela era responsável por criar o experimento. E você, Ricardo, foi o plano dela. Ricardo ficou sem ar. O peito queimava em fogo vivo. A garganta parecia fechada em punho. Como assim? Gaguejou, já sentindo as lágrimas querendo escapar. Você não é o filho da mãe, continuou a jovem, os olhos fixos na tela do tablet, que ainda brilhava na parede. As lágrimas se misturavam com suor na testa de Ricardo. O falso se aproximava, sorrindo com a terrível confirmação. Você não precisou fugir do passado, Ricardo. Você foi feito para entrar nele, se perder nele, até se tornar a coisa que ela esperava. O ambiente, a polícia, a rede, tudo conspira para criar você como o monstro final. Então, numa última troca de olhares, a porta do café explodiu outra vez. Dessa vez, um grupo de crianças entrou correndo. Pequenas, confusas. Algumas fazendo perguntas, outras simplesmente olhando. Eram jovens, assustados, segurando papéis, fotos, uma evidência para um jogo muito maior. Mas no centro desse grupo, um garoto olhou para Ricardo e falou, com uma voz que parecia vir do fundo da alma: Você não é filho dela, nem era para ser. Você é a última peça. O vírus que ela criou para destruir tudo, inclusive a si mesma. Foi a pergunta que nunca havia deixado de pulsar dentro dele. Então a mulher negra abriu a boca. Não é sobre quem você nasceu para ser, Ricardo. É sobre quem você escolhe lutar para ser. O café inteiro prendeu a respiração. O tempo parou por um instante. Ricardo se levantou devagar, o corpo pesado, a mente em turbilhão. A chuva batia forte do lado de fora, como se o mundo lavasse o passado sangrento. Eu não sei quem eu sou, disse ele, a voz rouca e quebrada, mas sei que não vou mais ser vítima desse jogo sujo. Chega, não serei só uma peça nem um fantasma. A mulher negra sorriu, sem alegria, mas cheia de respeito. Vamos acabar com essa rede, juntos, ou nada disso terá sentido. O falso Ricardo deu um passo atrás, sumindo entre a fumaça, desaparecendo nas sombras de onde veio. O policial se ergueu, olhando Ricardo com olhos cansados, mas pela primeira vez, cheios de esperança. O mundo vai tentar te esmagar, falou com voz baixa. Mas você pode decidir o que resta da sua história. Ricardo olhou para a porta aberta e sentiu o vento gelado entrando. A chuva misturava-se ao som distante da sirene e ao sussurro da verdade que ainda ecoava. Ele não tinha respostas, nem um caminho certo. Tinha apenas essa mistura dolorida no peito, medo, raiva, mas também uma faísca de esperança. Aquela guerra interna, aquelas mentiras colocadas em seu colo, eram só o começo de algo maior. Ele sabia que para sobreviver, teria que enfrentar não só inimigos fora, mas os monstros dentro. O jogo continuaria. As peças continuariam se movendo.